Olá, pessoal, boa noite. Hoje, um momento maravilhoso, viu, Lucas? Com certeza. Momento porque nós estamos aqui para aprender. Porque hoje nós estamos com duas mulheres maravilhosas, duas competentes companheiras, uma do Sebrae, a outra da área privada, e que a gente tem muito o que... Porque você sabe que, né, que o mundo hoje as mulheres dominam. Com certeza. Então, meu amigo, faço a apresentação para vocês. Eu estou aqui com duas pessoas. Nós temos a Suzy, do Sebrae, que há muito tempo... Aliás, quando a gente conversou com o pessoal do Sebrae, que foi o Ricardo, a gente disse, porque a gente sabe aqui em Arapiraca, mas a Suzy foi premiada. Foi premiada como uma das melhores funcionárias, né, no ano, e às vezes a gente não dá valor que tem. E a outra, a Evânia, que é prima minha, eu sou herdeiro dela, eu tenho uma admiração enorme por ela, porque a gente passa uma certa idade e depois de um tempo a gente fica assim, meio triste em ver os jovens, ver as pessoas na mesmice. E desde o momento que eu comecei a vê-la como líder de um grupo, ela tem cada dia mais me entusiasmado, porque há uma esperança no ar. E ela vai falar para vocês aqui muita coisa. Então, mande brasa e vamos seguir. Meninas, sejam muito bem-vindas ao podcast. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa trajetória de vocês, né, de como chegou esta área na vida de vocês, né, e também as possibilidades que isso abre para o mercado. Tá? Então, antes da gente começar, né, falando sobre o turismo e o desenvolvimento, eu queria entender como foi que essa área chegou na vida de cada uma de vocês. Né? Como foi esse despertar? E aí? Suzy. Então, olha que o meu foi o seguinte. Eu sou turismóloga, então foi a profissão que eu já escolhi há 20 anos atrás. Foi a minha escolha da faculdade, certo? Na época eu tinha passado até em 2 faculdades. E eu escolhi turismo. Suzy, por quê? Né? Eu sou filha de caminhoneiro, então viajei muito com meu pai quando criança. E eu acho que isso, assim, o fato de conhecer, meu pai me mostrava tudo. Ele fazia questão de mostrar tudo a mim. Isso me entusiasmava, de conhecer o novo, certo? E como ele passava isso para mim, esse carinho de me mostrar tudo que ele vinha na estrada, eu senti essa vontade de fazer isso com outras pessoas. Entendeu? De levar o pessoal para conhecer o turismo, eu não trabalho como guia, mas assim, de trabalhar o turismo, de ver como é bom trabalhar o lazer. Então, eu acredito que é algo que já vem de mim desde a infância. Mas foi uma escolha minha, eu sou formada há 20 anos. Quando eu entrei no Sebrae, eu não trabalhava na área. Eu entrei como, na época, assistente, trabalhava sempre com atendimento ao cliente, mas o meu gerente, na época, o Aristides, ele já me encaminhava para as coisas de turismo. Então, quando eu virei analista, Arapiraca não tinha ainda essa ideia de trabalhar o turismo, era muito longe. Mas eles sempre me colocavam em eventos, alguma coisa assim do tipo, e aí eu fui realmente podendo exercer minha atividade como analista de carteira de relacionamento da área de turismo, e hoje estou há 17 anos já no Sebrae. 17 anos. E já estou trabalhando na área, realmente é a área que eu atuo na minha formação. Que top. E a senhorita? Então, eu sou graduada em marketing, sempre nessa parte de comunicação. Eu primeiro comecei a fazer comunicação social, acabei desistindo no segundo ano ali da faculdade, porque acabei vendo que algumas matérias não estavam preenchendo meu coração, acho que essa é a verdade. E aí o marketing vinha acontecendo com força, então aí eu já fui logo para a parte do marketing, porque a gente tem muitas expectativas de entrar em... O marketing ele é muito abrangente, né? Exato. Ou marketing de saúde, ou esportivo. Na época, eu lembro que o Neymar estava começando a jogar bola. E aí, essa pegada de ter novos empresários atuando no marketing pessoal. Então, isso para mim me encantou. Eu sempre fui atleta. E aí, em vista disso, me motivava a aprender o que a comunicação pode dar para uma pessoa, ou para um serviço, ou para um produto. E aí, acabei concluindo, fiz pós, fiz mestrado também, enfim. Entrei na área. Em vista disso, eu sempre trabalhei em grandes empresas, né? Então, o meu primeiro emprego foi aqui na Asa Branca, um dos primeiros. E logo depois eu caí na Coca-Cola, que era aqui em Arapiraca. Depois a gente saiu, né? A franquia vendeu e a gente foi para Maceió. Eu entrei como auxiliar administrativa. E aí terminei saindo como supervisora de área. Então, eu era a única mulher numa linha de produção da Coca-Cola, coordenava em torno de 120 homens. Caramba.
E eu era a supervisora da mecânica, da elétrica, porque anteriormente eu tinha feito eletrotécnica, hoje é IFAL, no meu tempo era ETIFAL, depois foi Cefet, né? Então eu sou do último ano do ETIFAL ainda. E tudo me encantou, na indústria tudo muito me encantava. Fiquei um bom tempo. E aí, depois que eu saí da indústria, eu disse, gente, eu quero... Eu sempre sou uma pessoa de metas, eu sempre quis ter a minha casa, o meu carro. Quando eu tiver X anos, eu quero ter o meu carro. Quando eu tiver X anos, eu já quero ter a minha casa. Então, tudo foi assim. Eu filha de professora, então lá em casa, todo mundo foi criado assim, Regis e Lucas. Primeiro trabalhar e estudar, depois relacionamento. Primeiro trabalhar e estudar, então depois é o relacionamento. Então tudo foi muito pertinente lá na minha casa, né? Então minha mãe professora, meu pai também caminhoneiro. Então a gente viajava muito também. Então aí ficou na veia. Então a primeira coisa depois que eu saí do setor privado foi montar o meu negócio. Hoje eu sou diretora da agência Emília Turismo aqui em Arapiraca, a única agência e receptiva da cidade. Nós trabalhamos há em torno já de 6 anos aí trabalhando aqui na cidade e a gente vende pacotes nacionais e internacionais. E aí, para agregar valor dentro daquilo do que a gente tem, aí eu fui fazer curso de guia, fui estudar mais, né? O Sebrae também ajudou muito nessa questão de formalizar, de trazer para perto, da logomarca, de tudo que uma empresa precisa no início e está até hoje, né? E aí, logo depois, para minha surpresa, né, veio... esse lado da liderança que o Regis falou, não sei se é porque eu sempre fui a capitã do time ou fui alguma coisa coordenando um grupo de pessoas, enfim. É a liderança, é perfil. Você já... E aí você acaba tendo essas iniciativas das pessoas acabarem vendo um valor em mim. Então, assim, primeiro, eu sou muito grata às pessoas que confiam em mim e gosto de retribuir aquilo que é me confiado. Porque eu acho que ninguém veio na vida para passar. A gente veio com a missão de alguma coisa e deixar legado. E eu acho que uma das minhas virtudes que eu tenho é de deixar legado aonde eu passar. E aonde o que eu fizer, porque quem pegar depois do que eu estiver fazendo, ele tem 2 opções. Ou continuar o trabalho, ou... no mínimo vai ser cobrado. Então, assim, brincadeiras à parte, é isso. E aí a gente está muito feliz aqui no mercado. Hoje a gente vende nacional e internacional. E eu tenho uma das metas é ser a agência do Agreste que mais vende em Orlando. A gente está trabalhando em inglês também já para vender mais e vender melhor. Tem mais propriedade. E acho que tudo é meta. Acho que a vida é feita de etapas e a gente vai construindo uma história muito bonita dentro da cidade de Arapiraca e no Agreste. Eu sou apaixonada pelo Agreste. Sim. Que top. Tá vendo que legal? Eu estou assim, você sabe que quando a gente entrevistou o Ibn Pinto, eu fui fundador do Conselho de Administração e fui presidente 10 anos. E essa área de turismo, né? Essa área de turismo rural, a área de administração de hotelaria, são áreas ainda que as pessoas ainda não dão o devido valor. Eu sempre batalhei por isso, né? Tudo é estudo. Aliás, vocês, jovens, homens, viram o que elas falaram aqui. Nada é por acaso. Você tem um dom, Deus lá em cima lhe deu um dom, mas estudaram. E tem uma coisa que vocês, quando tiverem um tempinho, de vez de estar fazendo besteira lá no seu YouTube, tem uma coisa chamada projeto de vida. O que ela falou é assim, projeto de vida. Eu sentei, tracei algumas linhas e disse, olha, eu vou fazer isso. Agora, liderança. E outra coisa, liderança você até pode aprender, mas geralmente liderança é um dom. Aquele cara lá de cima coisou e você pode aperfeiçoar ou não. Eu vou fazer uma pergunta à minha querida amiga Suzy sobre Arapiraca, né? Porque Arapiraca eu conheço ela há 20 anos atrás e eu me lembro como hoje, quando eu cheguei naquele primeiro hotel que a gente estava até conversando ali da Rio Branco. Tem bem pouquinho tempo. E eu cheguei naquele hotel, eu nunca me esqueço, eu vim montar microlins. Aí eu fui hospedar no hotel e, de repente, rapaz, de noite, quando eu sentei no hotel, aquele mal-estar, né? Aí eu digo, rapaz, deve ser alguma coisa no ar-condicionado. Aí eu, como sempre, administrador, lá vai eu bolinho no ar-condicionado. Meu amigo, para que eu fui tirar a tampa do ar-condicionado? Olha, aquela espuma não existe, era preto. Nunca ninguém tinha limpado o ar-condicionado, desde que o ar-condicionado chegou ali. Então, essas pequenininhas coisas, era difícil naquela época.
E você tinha as pequenas pousadas, que geralmente eram familiares, né? E era para coisa. Suzy, você no Sebrae, desses últimos anos que você está e que você começou a participar, a transformação, qual é assim a nota que você dá? Melhorou? Os filhos já estão assumindo? Como é que estão as coisas? Bastante. Nesse hotel que você foi, eu fiquei presa. Foi quando eu fiquei presa no elevador. Tá vendo? Também. Não tinha manutenção, né? Então, hoje está crescente, né? O pessoal cada vez mais querendo investir, procurando Arapiraca pela rede hoteleira. Nós temos hotéis consolidados em Arapiraca e muitos deles são atendidos pela gente e passaram por reformas, porque são antigos, mas alguns ou eles procuraram melhorar, muitos associados da Estância. Nós temos o Caçulinha hoje, que é o Quatro Corações, que é um hotel novo, né? Todo equipamento novo. Os mais antigos, o Hotel Céu Nascente, Ensino, todos eles estão com uma qualidade muito boa. E Arapiraca, para uma cidade do interior, ele tem um hotel de rede de bandeira internacional, que é o Ibis. O Ibis. Então, a gente atende hoje qualquer público que venha a Arapiraca. Nós temos as pousadas familiares simples, são hotéis com mais de 10 anos consolidados já no mercado. Todos eles procuraram se reinventar, trocaram rouparia, melhoraram o café da manhã. A gente atende uma boa parte deles, né? E ainda essa questão de investimentos. Recebo clientes que estão pretendendo abrir hotéis em Arapiraca. Porque a gente fala muito de turismo em Arapiraca, mas muita gente E também eu acho que, assim, só atrapalhando a Suzy, eu acho que o que falta, Regis, aqui na parte da hotelaria, é que existe muito investidores aqui em Arapiraca que querem abrir um negócio e deixa lá. Na mão de outras Então, pessoas. assim, é na mão do funcionário, do colaborador, e não estão dentro do Presente negócio. do dia a dia. Então, o que acontece? Quando a gente chega lá visitando esses empreendimentos, a gente não tem com quem falar. Às vezes até fala com alguém, mas não vai resolver. Não tem o poder de decisão. E aí o que acontece? Deixa de melhorar mais, ganhar mais por falta desse toque. E eu acho que é o que falta aqui em Arapiraca. Acho que, diferente da hotelaria, a gente tem hoje o turismo luxo lá em Milagres. Então, se você for pegar turismo luxo, o pessoal do Convention, o pessoal das bandeiras 3 e 4 ou 5 da região norte e chegando na capital, por que cresceu tanto a hotelaria no estado e o turismo cresceu muito no estado? Primeiro, porque o estado por si só tem vocação ao turismo. Além de nós termos, acho que Deus, quando construiu Alagoas, ele construiu e pensou muito bem. Foi bem Mares, generoso. rios, lagoas, cânions. Eu acho né? que Deus quer passar férias aqui com Aqui, qualquer cabeça, viu? Mas, assim, a gente só tem a avançar. E Arapiraca, todo mundo sabe que é uma região que cresce, é a região que mais cresce no estado. É a região que mais cresce, é o município que mais cresce no estado, mais do que a capital. Então, assim, a gente tem que buscar isso, e aí é onde entra o papel do Sebrae. Porque a gente não cansa de bater na porta, de fazer a visita. Nós, como instância de governança, como IGR, de estar lá, de querer saber quem é o dono, de trazer para perto. E capacitação, porque turismo Era sem isso que eu ia capacitação, tocar. ele não se promove, não se divulga e não melhora a sua estruturação. Não fica sustentável. É 4 pilares, não vai. Porque quando a Suzy começou a falar isso, a gente tem aquele problema cultural da pessoa não ir, deixar com os filhos. Mas o hotel você pode botar o luxo que for. Se você não tem o serviço bem feito, se você não tem a recepção bem feita, se você não tem um café da manhã bem feito, você tem que encantar. Eu trouxe algumas vezes para cá o Eduardinho é chique. Aliás, o Eduardo é fantástico. Tem o Roberto, que é irmão dele. Maravilha. Mas eu gosto do Traz de Eduardo. novo. Eu estou tentando ver aí, mas ele está com um negócio de uns projetos agora que é... Aliás, se a gente pudesse trazer para cá, como é que se chama? Fechado, tem um nomezinho que eu me esqueci. É uma semana com ele. As imersões. Imersões. Aí ele e a esposa, que é maravilhosa. Aí, resultado, você tem isso, e ele conta alguns cases que ele viajou o mundo todo, né? O bom de você falar com essas pessoas, sabe, Lucas? É que essas pessoas não são teóricas, essas pessoas vivenciaram coisas. E tem uma visão do fora, né? Do fora. Como diz o Lion, além do alcance. Então, o Sebrae, eu participei de alguns APLs do Sebrae, não do turismo, mas até participei com o menino do turismo de negócios, quando iniciaram Sim, um o projeto APL, que né? teve. Não foi um APL, foi um projeto aqui em Arapiraca e Palmeira dos Índios, também, com a Marina que a gente Gato. começou, né? E o que eu acho interessante, tudo isso que a gente está falando aqui, e aí nós vamos passar aí para a Estância também, é que o Sebrae, volto a dizer, tem os seus problemas, às vezes tem algumas coisas, mas o Sebrae, olha, eu digo sempre, a região do Agreste, estado de Alagoas, sem o Sebrae não seria o que é. Com Tá? certeza. É uma pena que os empresários ainda não entendam a necessidade
Não é de o Sebrae buscá-los, é eles ir buscar o Sebrae. Você veja, ela vai o tempo todo, quando ela precisa, ela vai lá e mostra, porque você tem que ter atitude, você tem que chegar e dizer assim, eu tenho esse projeto aqui, o que é que você pode me ajudar? E aí, né, aquele lance que a gente falou sobre aquele curso de uma semana no Sebrae... Empretec? Empretec. Vânia é Empreteca. Empretec, Dá pra Empretec ver, é uma né? coisa maravilhosa. Mas vamos lá, vamos agora saber como é essa tal... Não, mas só para concluir, que é importante. A gente sabe que a mão de obra do mercado, ela está escassa em qualquer lugar. Inclusive, esse final de semana, essa semana passada eu estava em São Paulo e eu fui lá no Bom Retiro, que é onde vende mais roupas melhores do que o Brás. Todas as lojas que eu cheguei, Regis e Lucas, tinha lá um papelzinho, assim como Balneário Camboriú, que eu tive recente também. Precisamos de funcionários, carteira registrada, salário X, horário tal. Então, assim, a gente sabe que é uma coisa que não é só no Nordeste. Porque o Bolsa Família. Não. Eu acho que é uma coisa geral, está em todo o país, assim. E a gente tem que entender que a mão de obra, realmente, cada vez mais ela vai ficar difícil, mas o empreendedor, ele tem que ter o seu estabelecimento pensando numa tecnologia melhor, numa estruturação melhor, em tudo melhor. É pensar fora da caixa, não dá mais para pensar dentro da caixa. E aí a gente tem o Sebrae. Eu me lembro logo quando eu entrei no Sebrae, antes de fazer o Empretec, de uma frase que acho que assim... É mais ou menos parecido assim. Com o Sebrae, você vai mais além. Longe. Vai mais né? longe. Você Enfim. vai longe, você vai longe. E aí, eu queria entender essa frase. Então, depois que eu fiz o Empretec, que o Empretec realmente é uma lavagem cerebral, no bom sentido, assim, que você realmente sabe criar, desde o início da sua empresa até... Ou você vai falecer ou você vai fazer sucesso. Né? Você sai dali pronto. E eu dizia assim, todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que fazer. Entendeu? Todo mundo tem que fazer. Seja o cara que vende flá, ou a tiazinha que vende a tapioca na esquina, ou doce, até um grande empresário. Então, assim... Quem quer ir além. Quem quer ir além. É isso. Tá vendo? Bem. E ela falando sobre essa parte da mão de obra, eu estava conversando isso essa semana com um cliente que estava falando exatamente sobre a falta da mão de obra. Né? E a gente está num país que o desemprego está na casa dos 7%. Né? E o turnover, né, que é a rotatividade. Do trabalho, é 50%. Então, Vamos falar de números, adoro falar de números. Eu estou com um primo lá na China agora. Eles estão lá na China, um amigo meu e um primo. E o que acontece? Tem um carro da Xiaomi, eles foram ver uns carros da Xiaomi, em torno de 260 mil aqui. Lá é a moeda deles. O que acontece? O salário mínimo lá é em torno de R$5.200. Então, você com 52, em média 56, no máximo salário mínimo, você compra um carro daquele. Gente, é a China, não é o Brasil. A gente sabe que o nosso salário ele precisa ser aumentado, né? Em todo o Brasil. Mas é a nossa realidade, totalmente fora da caixa. Né? Então, assim, aí eu disse, Nicolas, faz aí uns vídeos da máquina. Tem uma máquina de sorvete lá, que era só a mão, assim, que a máquina já atendia o cliente, entregava o sorvete. Não, um negócio assim, fora da caixa. Entendeu? Eu vi um vídeo que mostrava. Então, assim, eu disse, traz pra mim. Dá vontade, traz pra mim, né? Que dá vontade de botar logo dá vontade de você botar. Eu já queria pensando na agência, já pensando em outra coisa. Então, assim, a gente que é empreendedor, a gente fica agoniado, né? Mas, assim, e aí eu fico, meu Deus. Então, assim, cada vez mais, se a gente não evoluir. Então, assim, dica para hoje: evolua. Saia fora da caixa. Quando você fala, eu não tenho nada, sabe, Suzy, contra nem o governo, tá? Agora, o Bolsa Família é um vício, né? Você chega, olha, só tem ideia do que seja isso quem vai no interior do Brasil inteiro, tá? Então, eu fui empresário, as pessoas não querem trabalhar. Não querem trabalhar. Olha, e a maior desilusão foi aquilo que eu falei. O Ibn falou. O Ibn contou a história dele aqui. Para ele assumir as coisas do pai, ele fez várias coisas. Ele inovou. O problema nosso, gente, é exatamente isso. Porque você ajudar alguém... Tudo bem. Tá? Tudo bem. Mas tem que ter um tempo. Você tem que chegar para alguém e dizer assim, olha, eu tinha uma escola e a tristeza que a gente tinha é quando via a capacidade que o aluno tem. Porque você... vai tendo a expertise, você olha nos olhos, você já sabe quem é aquela pessoa. Tem potencial. Então, você vê aquela pessoa ali, você tenta provocar aquela...
E ela é a mesma coisa, porque viu em casa e vai, a sexta, não tenho nada contra, mas tem que ter um tempo, as pessoas têm que dizer, olha, começo, meio e fim. Exato. E aí vem o empresário hoje gastando uma nota, porque hoje você tem exatamente que bancar o treinamento dos seus funcionários. Ainda bem que a gente tem o SEBRAE, tem o SENAI, tem o SENAC. Eu ainda tenho muita esperança, sabe, nas escolas técnicas. Eu tive no interior, e principalmente nas mulheres, sabe? As mulheres na escola técnica. Os homens também, vai. Não, né? Mas olha, há uma diferença. Eu não estou falando mal, eu estou falando o seguinte: a mulher, ela saiu daquilo que ela tem, porque a casa é uma microempresa de médio porte, tomar conta de filho e tal. E as mulheres trouxeram a sensibilidade que as mulheres têm. E eu não estou falando porque eu sempre disse isso. Inclusive, quando eu tinha as aulas, olha, era uma brincadeira que eu fazia. Eu chegava assim para o pessoal, quem quer um emprego? Aí todo mundo levantava a mão, sabe? Tá, quem tem um projeto para me entregar? Eu estou com dinheiro. Uma ou outra menina é que vinha e dizia, olha, seu resto, estou pensando isso. Quer dizer, a gente, jovem, vocês têm que pensar. Outra coisa, vocês têm que sair do mesmo, vocês têm que ir lá para fora, vocês têm que comparar. Eu tive a maior... eu fui à PUC, do Rio Grande do Sul, pelo SEBRAE. Isso faz uns 15 anos atrás. Quando eu cheguei na PUC, que a gente estava fazendo um evento sobre tecnologia, a gente foi um grupo de 20 empresários. O SEBRAE levou a PUC, levou a Florianópolis, levou a Campina Grande. Quando a gente chega na PUC, tem um prédio. A PUC é particular, tem um prédio. Né? No prédio, um shopping, só para atender os alunos. Agora, é pessoal de nível. Eu estou dizendo a comparação, como eles estão na frente, entendeu? Aí eu olhei assim atrás e disse, mas o que é aquilo que está sendo construído ali? Olha, isso há 15 anos atrás. Ele disse, não, aquilo ali era o quartel. Nós compramos o quartel, transferimos o quartel para outra região e ali nós estamos fazendo um distrito industrial de tecnologia. Ali está a Microsoft, ali está não sei o quê, e os alunos aqui no segundo ano já vão trabalhar. Nossa. Olha, quer dizer, aí o reitor, depois, Suzy, chega assim e diz, os empresários de Maceió, eu não vou dizer os nomes que estavam comigo, os empresários, vamos almoçar. Aonde? Aqui no nosso restaurante. Eu, com a visão de Universidade Federal de Alagoas, do bandejão. Restaurante de Maial. Aí eu disse, naquela época era bem para hoje não, mas naquela... Aí eu digo, esse cara tá louco. Olha, eu viajei para caramba, inclusive Orlando, a gente tem depois que conversar algumas coisas, todos deveriam. Não pense que Disneylândia é para adulto, é para criança não, é para adulto, viu? Quando a gente chega no 7º andar, 6º andar, que eu entro no restaurante. Até hoje, eu não fui um restaurante igual ao que eu vi na PUC para os alunos. Não tem coisa igual. Eu inventei de ir ao sanitário, eu vou fazer isso ao vivo, eu inventei de ir ao sanitário, quase que eu fico para almoçar dentro do sanitário. De tão limpo. Porque de tão limpo, em mármore, com música, é outro nível. Aí você fica pensando, pô, cara, eu sei que você vai dizer, não é, mas aí a gente fica pensando, esses caras saem daqui com outra... Aí a gente ainda... Agora, eu queria saber o seguinte, reitor, quem é esse restaurante? É terceirizado. E qual a empresa? Era brasileira? Era brasileira. Nossa, Brasileira do Rio Grande do Sul, entendeu? Agora... Os orientais que têm esse modelo de gestão, de higiene, de organização, o pessoal da China, quem trabalhou 5S sabe. Você falou sobre a China, eu não sei onde foi que eu vi, mas a China está montando carro, em 4 minutos ela monta um carro. 4 minutos com robô. Aí você fica pensando, mas aí cadê o emprego? Tá, não tem um emprego, mas você tem outras formas de emprego. É por isso que o cara tem que saber sobre informática, sobre robótica, sobre conserto. Inclusive, o trabalhador chinês é um dos mais produtivos do mundo. Sim. Agora, tem os seus problemas lá. Tem, como todo lugar tem, gente. Como na Índia tem, como na África tem. As obras de engenharia da China é negócio de louco. E agora mesmo eles estão fazendo uma ferrovia. Tem um grande diferencial. É impressionante. Não levantando agora, bandeira educação. de país nenhum, né? Mas tem um grande diferencial que lá as pessoas gostam de trabalhar muito. Eles têm isso. Culturalmente. Culturalmente. Eles gostam do trabalho.
né? E aqui a gente conversou até isso com o próprio Ibn aqui, já que você comentou, né, sobre essa questão da geração atual, né? E eu falo isso porque eu também, digamos assim, eu errei por pouco essa Passou por pouco da geração, né? Quase você vem na nova. Pois é. E, infelizmente, hoje a gente tem uma visão, o empreendedor tem uma visão de que a mão de obra é escassa, mas não é escassa. Como é que a gente tem 7% de desemprego e 50% de turnover e falta gente para trabalhar? Exatamente. Lucas, Rapidinho, porque, assim, o problema não é a falta de gente, é a falta de qualificação das pessoas. Então, a gente está lidando com uma geração que quer muito direito e pouco dever. E rápido. Quer ir rápido. Deixa eu dar só um exemplo. Quando eu tinha um projeto lá do Centro Novo, ainda, e a gente tinha cursos bem acessíveis para qualificar, né? Hoje, inclusive, a gente estamos voltando, né? Não com o Centro Novo, com um projeto aí no Centro Aristides, se depois se quiser convidá-lo. Vou convidar. Ele vai falar sobre esse novo projeto com o Comércio de Arapiraca, né? Esse novo modelo. E o próprio empresário pagava os cursos para os funcionários. Você acredita que eles não iam? Não vão. E eu disse, meu Deus, eu não queria uma pessoa dessa na minha empresa. Uma pessoa que não quer se qualificar. O cara está pagando. Chegava à noite, não, eu paguei, fiz 2 inscrições. Tem mas, olha, o Sebrae cata. Olha, para esse do Empretec, é uma luta. Não, e deixa eu falar. Ela falando em inovação, o Empretec, eu tenho 17 de Sebrae, ele tem uns anos, acho que é 35 ou 40 anos de Empretec. É um curso que você vê, antigo, mas ele está reinventando. Hoje o Empretec ele não é presencial 100%. Ele é sempre presencial. Agora, a partir desse ano, então, você tem uma parte, você sabe quem fez, que tem uma entrevista, essa entrevista... Na verdade, o Sebrae é uma quadrilha, né? Ninguém sabe. Essa entrevista hoje já é feita por inteligência artificial, né? Antes você fazia uma entrevista com um psicólogo para poder saber se você já é habilitado para fazer o Empretec. Hoje, como você disse, a psicóloga já analisa aqui o que você falou e diz se você está bem. É uma inteligência artificial que você faz a entrevista. E ele já foi remodelando. Então, ele era de 13 dias, foi passando para 7, 5, agora são 5 dias e semipresencial. A gente também está inovando agora. Quem conhece o Sebrae sabe, a gente está trazendo cursos da nova geração. Né? Então, a gente está aí com CaptCoach e... Lidere? Não, Lidere sempre tem, né? De liderança. CaptCoach e TikTok. A gente está trazendo curso, gente, para quem quer, né, ter habilidade. Os jovens têm, as crianças têm habilidade. Sim. Mas aí a nova geração, ou a nossa mesma, precisa se capacitar. Então, são temas atuais que o Sebrae já está trazendo. A gente sempre vai ter curso de atendimento ao cliente e vendas. Não conheço uma empresa que não trabalhe com vendas. Então, a gente tem. Tem que fazer sempre. Tem, sempre. Não conheço empresa que não tenha, que não seja uma associação que o CNPJ dela que não tem que vender. Ela tem que vender algum produto ou serviço. Então, vendas e atendimento vai ter, mas a gente faz esse novo modelo, né? Traz essas novas atualizações. Ano passado, nós trouxemos cursos de IA com o Rafa Falcão. Então, a gente está trazendo novidades para a região. Regis disse, não é fácil. Gente, a gente traz um preço muito acessível, que se eles fossem pagar, são caríssimos. Então, o Sebrae subsidia. E a gente tem uma certa dificuldade de fechar esses cursos com essas temáticas novas. A gente já está, assim, remodelando. Mas é difícil, eles não querem. E os senhores empresários, se fossem inteligentes, tem empresários que não deixam o funcionário sair. Sim. Né? Quer dizer, o Sebrae traz o curso, vai melhorar, mas sabe o que é que o empresário pensa? Ele pensa assim, com algumas, não estou dizendo todas, eu não vou qualificar ele não, porque ele pode sair da minha empresa e ir para outra. Ou então eu vou ter que aumentar o salário. É essa mentalidade que a gente tem que mudar. Ele ficar na empresa desqualificado. Ele botando para trás, assim. Exatamente. Agora, Foi uma coisa que a Edvânia falou, e falou perfeitamente. Que ela foi em busca de aprender mais. Então, a gente também, como empreendedor, a gente tem que entender que, para a gente cobrar, a gente também tem que fazer a nossa parte. Né? Então, exemplos, né? Por exemplo, no dia que a gente teve o Startup Day, eu faço questão de levar a equipe comercial, porque eles têm que ter visão de empreendedor. Eu não quero CLT trabalhando comigo, não. Eu quero outros empreendedores. Sócios, futuros sócios. E Isso. tem um detalhe, viu? Quando você leva os seus funcionários para um evento desse, é mais do que uma célula, porque você observa a reação deles. Aí ali você sabe aquele que vai... Porque por mais que você faça uma seleção bem feita, só no dia a dia que você vê quem é a pessoa, que é aquela pessoa de atitude. Agora, deixa eu fazer uma coisa aqui, é o seguinte, tem uma jovem
que ela começou a liderar uma tal de Estância do Agreste. Eu queria que ela contasse um pouco o surgimento, como é que está a Estância, o passaporte dela, intermunicipal, interestadual, internacional, já não tem mais, agora é tudo online. Porque ela fica, e ela hoje pode falar, porque ela pode comparar. Ela foi em vários locais, várias feiras, está levando gente. E outra coisa, né? Eu disse sempre, quando a gente estava no negócio da mandioca, eu levei 22 secretários para o Unesp de São Paulo para falar sobre mandioca. Foi um susto, porque quando eu disse que a única coisa que eu não faria com mandioca era farinha, eu levei para a Unesp para ver o isopor, o álcool, os 1.402 produtos que é feito com a FECO. Então, se ele não vê, ele não acredita. Então, as feiras é bom que você vê. Mas diga aí, como é que está a Estância? Tá bem, graças a Deus, né? Então, o programa de regionalização ele já existe através do Ministério do Turismo desde 2018 e as IGRs já são as instâncias de governança que são subdivididas porque o Brasil ele é conhecido lá fora como futebol, como carnaval, como sol e mar. Então, ter novos produtos para que esses municípios, essas regiões que não fiquem nas capitais se desenvolvam através de desenvolvimento econômico e turismo. Turismo, eu sempre falo que é a veia mais certa de qualquer empresário investir e ter resultado logo. Não tem a longo prazo. Não tem segmento nenhum no mercado que injete e já tenha retorno de imediato, além do turismo. Não conheço. É o mais que emprega mão de obra, né? Sim. O turismo hoje ele é plural, porque ele está na saúde, está na educação, está no marketing, está nas pessoas, está nos produtos, está nos serviços, está em todos os lugares. E a regionalização e a governança, ela vem dar essa potência para esses municípios e para essas regiões pouco vistas, pouco de crescimento, que tem atrativos, tem produtos, tem serviços, tem pessoas que a gente possa desenvolver o turismo nessas regiões. Então, o Agreste é uma região de grandes potencialidades, como a fé, como a gastronomia. Nós temos grandes artesãos mestres com patrimônio vivo do Estado na nossa região. Nós temos é uma região de eventos, uma região que a gente pode trabalhar a nossa cultura, a nossa tradição, desde a vaquejada, as cavalgadas. Então, assim, tudo isso são produtos que, principalmente, eu sempre falo que depois da pandemia, o turista ele ficou mais acessível, mais afetivo e mais inteligente. Porque as pessoas não procuram só o sol e mar. As pessoas procuram uma rota gastronômica, uma rota de artesanato, uma rota étnica, uma rota que tem quilombolas. Vou dar um exemplo, né? Como a gente viaja, eu venho do Jalapão, para curtir o ecoturismo. A gente tem tanta coisa que pode curtir em Alagoas, através do ecoturismo também, mas a gente precisa ter mais receptivos, mais empresas qualificadas para que a gente avance no setor turístico. Hoje, o turismo, ele, graças a Deus, ele está avançando nas IGRs. Alagoas é case de sucesso, é o terceiro estado no Brasil de referência em IGRs. E também é o terceiro estado que recebe termos de fomentos do governo do estado. Então, pode sair governador, entrar governador, a gente vai continuar, as IGRs vão continuar. Isso é lei, está decretado. Sai uma nova portaria agora recente, que está vigente, dia 1º de abril. Então, assim, é importante dizer que não é da minha cabeça essa criação de IGRs, das instâncias, vem do Ministério do Turismo e a gente tem um apoio. Então, os nossos pilares é o setor público, o setor privado e a sociedade civil, para que a gente trabalhe as potencialidades daquela região, para que a gente avance mais e avance melhor, gerando emprego, gerando renda, gerando associativismo, gerando economia criativa, turismo de base comunitária, para que as pessoas do pequeno ao maior se desenvolvam e trabalhem juntos. Não só na mesma área, mas que tenham retorno nos seus segmentos. Seja a tiazinha que vende o doce na esquina, a cocada, até um coringa da vida que vende toneladas aí para todo o Nordeste. O Nordeste está chegando no Sul, que eu já estou vendo coringa lá, né? Então, é para isso que a regionalização acontece. Dentro do governo do Estado, não trabalho no governo do Estado, tá, gente? Mas a gente tem que citar porque o programa passa pela Secretaria de Turismo do Estado.
Nós temos uma supervisão, uma interlocutora que responde por Alagoas. Todo o estado tem uma interlocutora ou um interlocutor para que responda através dessas IGEs, que são acompanhadas pelo governo do estado, para que se desenvolvam esses produtos. Então, hoje a instância do Agreste tem 43 associados do setor privado, mas nós somos formalizados com 9 municípios, dos 9, 4 estão aderidos, 5 ainda não, mas a nossa meta é chegar aos 9. Nós temos também associados cooperativas e também outras associações, então a gente acaba tendo esse público também que é de outra associação, a Brasel é parceira, além dos parceiros Sebrae, FEComércio, Sesc Senac, a AMA. Então a gente tem assim parceiros que também contribuem para que a gente avance dentro do processo de regionalização e interiorização do estado de Alagoas. Quando a gente fala de interiorização, eu estou falando da nossa realidade local. Então, por exemplo, quando eu falo de Arapiraca, o que a Arapiraca tem? Arapiraca é barrista, então as pessoas gostam de comer, gostam de eventos, tem mestres aqui, tem artesanato aqui. Então, assim, as pessoas aqui gostam de se movimentar, gostam de se vestir, gostam de gastar. O que a gente não tem aqui? Só em mar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que trazer eventos que funcionem no final de semana, para que as pessoas não saiam daqui, porque a Arapiraca, na rede hoteleira, ela é cheia de segunda a quinta-feira. A gente tem aqui, por estar no centro do estado, a gente tem as entradas de Sergipe, Bahia e Pernambuco. Todo mundo passa por aqui. Né? A cidade dormitório. Então, a gente tem muitos representantes durante a semana e não representantes também. Então, os nossos hotéis são cheios, diferente da capital, que é cheio no final de semana. Então, a gente tem que ter produtos que atraiam para a nossa região, atraiam não só para a cidade de Arapiraca e que a economia local gire e se desenvolva aqui. Eu acho que só o turismo nunca faz isso, com excelência. Então, o papel da instância é promover, divulgar e fomentar o turismo da região agreste. Alagoas tem 6 regiões turísticas, temos 7, mas 6 regiões registradas, legalizadas, formalizadas com o Ministério e com a Secretaria de Turismo do Estado. E a gente está tentando atrair cada vez mais o setor público para essas IGRs. A nova portaria diz que é obrigatório e necessário que o município esteja ligado a uma governança para que ele se desenvolva. Eu vou dar um exemplo muito caro aqui. Hoje eu passei o dia inteiro em Campo Alegre. Campo Alegre não tem hotel. Mas quando o Campo Alegre faz uma festa de emancipação, uma festa da padroeira, uma cavalgada, um show grande, onde é que essas bandas vão se hospedar? Em Arapiraca. Então, o que é que a regionalização faz? O que falta em um município se completa no outro. Então, eles ganham dinheiro lá através do lazer, do evento, e a Arapiraca, que é a cidade mais próxima hoteleira, vai ganhar na hotelaria. Então, isso é regionalização. O que se falta em um se completa no outro. É um cooperativismo. Exatamente. E Evânia, mas no Nordeste não dá certo associativismo e cooperativismo, só dá no Sul. Tudo dá certo. É só a gente querer fazer, colocar a mão na massa. Dá certo, o programa existe, funciona, está aqui como case de sucesso. A gente tem uma turma muito boa, Regis. A gente tem do associado da tiazinha que faz a geleia, eu tenho arquitetos, a gente tem equipe técnica, a gente tem advogado, mas, além da diretoria, a gente tem empresas de grande porte, indústria. Eu vou dar um exemplo aqui, desde de uma Caraçuípe mais conhecida na indústria hoje, mas até a que faz cachaça, né? Um pouco com porte menor. Então, assim, uma taverna Bia aqui de Arapiraca, se a gente for colocar uma comparação, não pode nem se comparar, né, na produção e na logística de uma Brejo dos Bois ou Gogó da Ema, que é a terceira mais premiada do Brasil e a mais premiada do Nordeste, que são nossos parceiros. Além da Rota da Cachaça, a gente tem mestres como o mestre André da Marinheira, o mestre Zezinho, que são mestres reconhecidos mundialmente, inclusive as peças do mestre Zezinho, que nasceu aqui em Arapiraca, mora em Campo Alegre, está em Milão, está agora, essa semana toda em Milão, na Itália, através do Alagoas Feita à Mão. E a gente tem que ter orgulho do que a gente tem. Eu sempre falo que a regionalização, o alagoano tem que conhecer mais Alagoas, o município tem que se desenvolver mais nisso, conhecer mais. A gente tem cachoeira aqui no Agreste, gente. Tem Antônio Vilela aqui. Né? Então, assim, a gente fica achando que não tem, que na minha cidade, eu fui criada assim, na minha cidade não tem turismo, né? E hoje tudo é turismo, a gente tem que trocar, sabe? E deixar claro que, rodar a chave. Segundo o Ministério do Turismo, Arapiraca é uma cidade de categoria turística. É uma cidade turística. Igual Maceió, igual Piranhas, igual Maragogi. Por quê? Porque tem todos os equipamentos.
Tem os atrativos, tem o receptivo, tem a hotelaria, tem Centro de convenções agora. Centro de convenções agora para promover eventos. E eles dividem em 3 categorias, de oferta turística e de apoio ao turismo. E Arapiraca é a categoria A, que é uma cidade turística, né? Então, é porque ninguém imagina isso. Comparado a Maragogi, comparado a Maceió. Eu sempre coloquei aqui o seguinte, o primeiro município aqui é Maravilha, que a gente tem para cá, que eu sou o Solon, tem aqui, acho que é daqui para lá. Não, Maravilha é depois de Santana. Então é antes aquilo. Maribondo. Maribondo. Ali tem umas coisas interessantes, sabe? Eu conheci uma pessoa que disse que tem um local aqui, não sei se... que o pessoal vai para Machu Picchu, não sei o quê, porque tem aquela energia. Diz que aqui, eu não sei qual é, que tem muito mais. Você mede, a capacidade é maior. Né? E uma coisa que eu vi, uma vez eu fui a São Paulo, é interessante, gente. Aí o cara disse, olha, São Paulo, tal, turismo de negócio, aí a gente estava na reunião do conselho, nós vamos conhecer agora o turismo rural. Foi a primeira vez que eu vi, na prática, o Ciri, o turismo rural. E eu vejo aqui que as pessoas... Rural é. Aí, o cara, simplesmente, uma fazenda, produção de queijo. O cara pegou, fez a produção do queijo, depois ele botou uma loja linda na beira da estrada, depois aí ele tinha lá o gado e tal, depois ele começou a fazer chalés, depois começaram a vir famílias, porque os meninos queriam ver a vaquinha, que só via a vaquinha em revista. Aí eles começaram, esse cara começou a ganhar mais dinheiro. Ele ia com o turismo, do que com a produção. que era 1 a 2 semanas, tá? Do que com a produção que ele tem. Então, e a gente vê aqui pequenos, porque Arapiraca é uma reforma agrária natural, né? E realmente aqui é muito difícil você competir se não for no cooperativismo, você juntar 4, 5 pessoas. E aí eu comecei a entender, meu Deus, como é que as pessoas têm uma fazenda? Porque o garoto, às vezes, não vê o galo cantar, só vê o negócio, o garoto. E entrou uma coisa aqui que eu até falei para o Júnior Lopes. Qual é a maior... Falar aqui uma coisa. Qual é a maior dor de um pai que tem 4 crianças? É quando chega benditas férias. Aí fica aquela turma em casa. Tal. Aí o cara faz a tal colenda de férias. Eu disse para o Júnior, pegue os facilitadores, monta a coluna de férias, você cobre 2 mil que o pai paga para o filho ficar lá o mês inteiro. Para sair de um celular, para sair de um YouTube. E aqui lá no São Paulo, tem uma lá em São Paulo que o cara, ele simplesmente já esgota. Ele não tem, ele hoje se dá a coisa de negar. Não tem mais vaga. Porque o pai já está pensando. Aí o pai planeja a viagem com a esposa e tal, e já sabe que os filhinhos vão ficar contentes na colônia de férias. E eu acho que aqui teria, porque você tem trilhas aqui, você tem essa parte. Você veja, existe coisa mais bonita do que Penedo? Não. Gente, a gente fala Maragogi, praias, Penedo é uma mistura. Piranhas, meu Deus do céu. Até aqui próximo mesmo, você falou de trilha, eu sou trilheiro, né? Gente, Graciliano Ramos, aqui em Palmeira dos Índios, minha gente. Pindoba, tá vendo? A gente tem um Sebrae, Suzy, lá em Delmiro. Sim. Né? Eu sempre batalhei, nós somos assim de esquecer os nossos heróis. Os nossos heróis são fabricados nesse país, são geralmente aqueles grandes homens do futebol. Mas existe uma coisa muito bonita em Penedo que eu li, e eu acho que a gente não divulga, inclusive tem museu e tal, mas Delmiro Gouveia. A história de Delmiro Gouveia, a história da fábrica, a história. Por que é que a gente não... Eu não sei se, Evânia, se tem alguma coisa nesse aspecto de conhecer a história de Delmiro Gouveia. Inclusive porque Delmiro Gouveia foi o que fez a primeira cachoeira, foi o primeiro que fez aquele bondinho que até hoje está lá. E eu tenho para mim que 99% da população de Alagoas não conhece Delmiro, não conhece Delmiro, nem conhece Piranhas. Por exemplo, Piranhas, você vai lá, eu não sei se é Piranhas, eu acho que é Piranhas, que é a terra do Altemar Dutra, eu acho que é Piranhas. Lá tem um bar que se chama, né? Altemar Dutra. Sim. Na praça, para mim, né? Por causa Piranhas, ano passado, recebeu 1,5 milhão de pessoas. Esse final de semana, vocês viram o festival que teve lá, gastronômico? Filas e filas de carro para poder entrar na cidade. Onde é que está essa divulgação? Né? Mas
é uma divulgação que talvez o local aqui de Alagoas não vá, mas fora é vendido bastante, né? Aquela região ali de Bahia, todo vai mundo vai. muito, lotação de hotéis, e lá tem uma estrutura muito boa de hospedagem, de leitos. Nós temos instância para aquela região, não, né? Temos. Tem, sim. Tem no de São Francisco. Temos. Inclusive, eu vi essa semana que o polo de turismo de Alagoas estava sendo considerado Piranha, estava sendo mais para aquele lado ali. Eu vi uma notícia. Tem né? Piranhas e tem Milagres, né? Há uma... São essas duas. Essas duas pontas. E o Agreste aqui, que eu digo que a gente tira leite de pedra, né? Porque a gente tem... A nossa região, ela é forte no turismo rural, que você falou aí. A Rota da Cachaça é um exemplo desse. A Rota da Cachaça, ela é isso. Você vai lá, você vê a produção, tem a plantação de cana, vê como é feito, porque o turismo rural é a experiência. Não é você chegar só e ver. Eles hoje colocam, ele explica como é feita a cachaça. Foi um trabalho que a gente fez enquanto Sebrae, né? Vem a instância, tem um roteiro, chega aqui, ó, Sebrae, vamos trabalhar assim. Sebrae chega lá e diz, olha, essa cachaçaria já está toda legalizada, já está no mapa, já tem código de barra, está preparada para o mercado, então vamos trabalhar o turismo. E essa questão que você falou, o turismo, às vezes, em muitos casos, ele é mais lucrativo do que o próprio produto. Eu conheci em Goiânia, uma cidade lá que vende a bebida fermentada de jabuticaba, que a gente tem aqui também. Eles tinham um lucro de R$3 em cada bebida que eles vendiam. E eles ganhavam 15 pela visita do cliente, na plantação, na loja e tudo. E tinha a época dele receber mais de 10 mil pessoas na alta temporada. 10 mil. Era muito mais lucrativo o turismo para eles do que o vinho ali, o espumante, a bebida, espumante não, né? A bebida fermentada, que a gente não pode falar vinho. Ali era só o chamariz. O turismo realmente. Então, eles fizeram restaurantes, já estavam com hospedagem. Então, é o agroturismo que a gente fala, né? E é isso, a pessoa quer conhecer, quer tirar a fruta do pé, quer provar, quer ver como é feito. O filhinho quer montar num cavalinho, lançar uma coisinha assim, bem rápido. E o Sebrae chega junto com a instância nessa parte de trabalhar a empresa. Então, você está preparado para o mercado? Tá. Então, vamos trabalhar agora o seu preço? Quanto é que você vai cobrar do turista? A formação de preço do seu produto está legal? Ações de mercado também. A gente leva para grandes feiras, porque ninguém vê, mas a gente está levando esse pessoal para divulgar lá fora. Aí tem as feiras de ABAV, que a gente leva para grupo, são ações de mercado. Na última feira agora, na Rural Tour no Espírito Santo, a gente estava com 40 pessoas de Alagoas. O nosso stand lá foi o mais bonito, mais rico, mais cheio de produto. A gente levou mel, biscoito com própolis vermelha, doce, café. A gente estava na cidade, no estado do Espírito Santo, tem um dos melhores cafés do país. A gente levou o café de Mar Vermelho, daqui da região, certo? Então, o nosso stand foi o mais bonito. Então, a gente mostrou Alagoas, além de estar no stand, a gente fez a apresentação do nosso estado. Tivemos 3 casos de sucesso aqui, que foi apresentado lá no seminário, para trazer o pessoal para cá. Esse trabalho de promoção, ninguém vê aqui. Porque ele não é feito, ele não é divulgado aqui, ele é divulgado fora. Então, além da Rural Tour, tem as outras feiras que a gente divulga, como a BAV, o Estado. É muito engraçado. A gente estava na WTM semana passada e a gente estava no palco principal do evento. E aí chamaram a gente para apresentar a Rota da Cachaça. E todo mundo achava que eu ia apresentar Alagoas, o quê? Só ir mar, falar de praia, falar da capital. Gente, quando eu subi, a primeira pergunta foi tipo essa, né? Aí eu disse, gente, Alagoas realmente é linda, é maravilhosa. Mas a gente está trazendo agora para vocês um produto além de só ir mar. Todo mundo ficou assim, né? E todo mundo saiu encantado. No final, a gente fez uma degustação, a gente conversou com alguns receptivos agentes de fora e tudo, aí tentando fechar negócio, lá depois terminou. E aí, a Germana, que do Sebrae Nacional, disse assim, Evânia, eu tinha levado a imprensa, a gente estava levando, o pessoal estava com o pessoal da secretaria, e aí eu disse assim, no final a gente vai aqui atrás fazer uma degustação e a gente vai, quem quiser tirar alguma dúvida, né? Enfim. Ela disse, Evânia, ninguém ficou com tanta gente quanto vocês. Que a gente foi ficando, Achando curioso. E o espaço estava lá e a gente acabou ficando mais do que o normal. Então, assim, para dizer que dá certo. É verdade. E não só acontece aqui, acontece em outros lugares também. Então, se a gente for pegar, vou pegar Bonito, Mato Grosso do Sul, que começou com 8 fazendas, hoje são 48 que trabalham o ecoturismo. Então, você vai lá para fazer flutuação. Evânia, mas lá é abençoado, tem várias... Mas, gente, é fazenda, é rural. É rural. É peixe.
é indígena, entendeu? É isso. Então, assim, eu digo, meu Deus, eu saí de tão longe, eu tenho indígenas lá em Alagoas, eu tenho as águas cristalinas em todo o estado, em tudo quanto é canto, perto do meu agreste, que aqui já no Litoral Sul a gente já tem um monte de água cristalina. Oportunidade, né? E o que eu estou fazendo aqui? Não, mas assim, é porque a gente realmente volta a falar. O munícipe tem que conhecer mais Alagoas para os alagoanos. Eu acho que quando a gente soma aquilo que a gente conhece, e quando a gente conhece, a gente valoriza mais e acolhe melhor. Acho que o segredo é isso. Olha, quando a gente estava no FDLIS, olha, faz tempo, hein? FDLIS, havia a construção iniciando acho que faz 20 anos isso, estou velho. FDLIS começou o problema do negócio do rio, como é? Transposição? Da transposição do rio. Aí nós fizemos FDLIS, coisa e tal, e começaram a meter o cacete, e falava mal porque a transposição estava demorando. Eu digo, gente, aí eu falei para o Zé Lopes, vamos fazer o seguinte, vamos convidar a Câmara de Vereadores, vamos convidar a sociedade, vamos botar no ônibus e vamos lá. Vamos lá no escritório, vamos saber como é esse projeto, o que é que está acontecendo. E aí mudou totalmente, porque as pessoas são muito de ouvir, tem que ver. Aí nós fomos lá, fomos muito bem recebidos. Aí todo mundo explicou como era o nível da barragem, como é que a água ia chegar, os 250. Agora houve esses problemas, que é político, né? Há esses problemas de... Mas até você... Olha, para você ter uma ideia, se você pegar uma foto aérea do que já foi feito, eu acho que já está chegando a 130 quilômetros. Aquilo ali futuramente vai ser uma área de turismo. Porque aquilo ali, você vai irrigar, por exemplo, do outro lado, você atravessa aqui, vocês sabem disso, você atravessa aqui o Rio São Francisco, de Penedo para Sergipe, do outro lado você tem um platô de irrigação de uva. Exatamente. De uva, de manga, tudo para exportação, do outro lado. Aí você chega aqui do lado de cá, o mesmo rio, não tem. Aí tem verba e tal, essas coisas. Agora, tem uma pergunta aqui, que está aqui, que eu acho que você deveria fazer esta pergunta sobre a dificuldade que ela tem. Inclusive, eu vou fazer a pergunta para as duas, só que de maneira diferente. Certo. Para a Evânia, eu queria saber qual é o erro que você mais observa no empreendedor da área do turismo. E para a Suzy, qual o maior desafio que o Sebrae tem em instruir ou lidar com esse mesmo setor? Né? Eu vou começar, porque aí você completa. Eu acredito assim, a gente está numa fase, como a gente viaja. Hoje é até dia do agente de viagem, hoje, viu, gente? Parabéns. A história do Ctrl-C, Ctrl-V. Eu acho que não só na minha área, mas em todas as áreas. E as pessoas também. Hoje a comunicação, você consegue fazer um roteiro pela IA, você consegue chegar no roteiro primeiro do que a agência. Qual a diferença da agência para a internet, na compra da internet? É você ter um suporte e uma pessoa para falar, que vai lhe acompanhar no início, no meio e no fim. E que a pessoa vai passar uma certa segurança para você e vai lhe dar alguns critérios pessoalmente para você ter, se acontecer alguma coisa, um cancelamento de voo, aconteceu um problema que você passou mal, você foi roubado. Então, a agência, em nome da agência, ela vai ter tudo isso com mais segurança para você. Logicamente, esse produto vai ficar mais caro. Mas aqui eu não estou querendo fazer uma comparação com a IA, com a rede hoteleira que também a gente compra, ou aéreo também compra na internet. Acho que tudo tem que ser facilitado. Mas aí, quando parte para os empreendedores locais ou regionais, é muito Ctrl-C, Ctrl-V. Vou dar um exemplo dos meus concorrentes hoje. Hoje eu lanço um pacote, eles esperam eu lançar e me copiam. Eles não param nem um pouquinho. Para ter uma criatividade. Para até mudar o roteiro um card que está lá rolando no Instagram. Então, eles esperam que eu lance, tentando, acho que vão tirar o meu cliente. E aí eu sempre falo que eu não tenho concorrente. Eu acho que ninguém tira cliente de ninguém. Porque o meu cliente, ele volta, o meu cliente, ele fideliza. Para você ter uma ideia, eu tenho um cliente que ele vem só por causa do empada que eu ofereço dentro do ônibus quando eu faço terrestre. Estou falando sério. Não, mas existe. Só por causa do empada. São pequenos detalhes. Eu tenho cliente que me compra desde quando eu comecei a abrir a agência.
E hoje, a maioria dos meus clientes, eu vendo mais pela internet do que presencial. A gente tem um ponto físico, mas a gente vende, acho que 80% da minha venda ela é online. Mas quem vai para a minha agência, ela sabe que vai ser acolhida, que vai ter um cafezinho, que vai ter um biscoitinho regional, que vai ter uma cachaça, que vai ter uma geleia, que a gente vai estar pronto para receber. Mas, além disso, o meu concorrente olha para mim e diz... Eu sempre falo, hoje eu estava com 3 concorrentes num City Tour que a gente estava fazendo. E aí, a pessoa começou a falar, você vai fazer isso? Eu disse, vou. Você já... Vou. Só que a pessoa já sabe que eu estou lá na internet vendendo, né? Aí, por que você consegue se a gente não consegue? Aí eu respondi assim, porque o meu cliente não é o teu cliente. Entendeu? Então, assim, tem mercado para todo mundo, mas o Ctrl-C, Ctrl-V, eu acho que esse é o mais chato, sabe, Lucas? Sabe, Regis? A gente vê muito isso. E aqui em Arapiraca, nossa... Então, assim... O velho essa questão do Ctrl-C, Ctrl-V, eu acho que muito mais que a gente tem que passar dentro de uma autonomia de mercado é uma confiança, uma responsabilidade para o cliente. Muitas vezes eu já tirei do meu bolso para não ter problema com o meu cliente, porque eu disse, não, esse problema ele não comprou. Ele comprou a Emília Turismo, ele comprou a mim. E aí, de voltar. Também eu tenho clientes que já voltaram, tiveram sérios problemas em outras agências aqui em Arapiraca, ou presenciais, ou no próprio online, e estão lá e estão me comprando até hoje, né? E eu sempre digo, se volta é porque a gente tem alguma coisa diferente. Se volta porque gosta. Não, o que você está ofertando, né, principalmente nessa área, é a experiência. A experiência é o que marca. Eu digo isso porque... Mas a gente erra também, viu, Lucas? Eu já dei muito tiro no pé. Lógico, mas no início, nossa, eu mandava um grupo de casais para sei lá, Balneário Camboriú, ou para Floripa, ou para Curitiba, e não ia. Hoje eu não faço mais isso. Hoje a gente percebe que e aí o Sebrae ajuda nisso. Qual o teu perfil de público? Isso. Quem é que você atende diretamente? Eu atendo da A a D, mas no D eu atendo X, no C eu atendo assim, no B... são coisas diferentes. É nisso que eu queria fazer uma pergunta a você. Por exemplo, hoje, quando você fala no diferencial do atendimento de uma agência, nós temos um mercado aí, cada vez mais está aí a faixa etária, cada vez mais a vida sendo prolongada. Então, você tem um público da terceira idade, geralmente as pessoas com condições financeiras. Esse público, para você, é especial. Esse público é o público que realmente tem que ter um carinho a mais. Tem. Porque quando você fala da internet, de comprar online, é aquele pessoal mais jovem, mais agitado, que não está nem aí. Mas esse público que merece um olhar, é esse o seu público que você tem mais cuidado. Esse terceiro, eu sempre falo que são jovens há mais tempo, não é melhor idade para mim, não, é jovens há mais tempo. O que acontece? Hoje eu tenho um cliente que antigamente era assim, o filho vinha com a mãe ou com o pai e viajava comigo os dois. Hoje os filhos deixam os pais lá na agência e vão embora. Eu fui para BH, Mariana e Ouro Preto esses dias, e aí eu só levei idoso. Aí chegou uma médica lá, que eu não vou falar que todo mundo conhece, com a mãe, com uma ficha, né? Mais ou menos uma folha assim, umas duas. Olha, Ivânia, não pode tomar café que vai dar dor de cabeça, ela não pode comer chocolate, ela tem intolerância à lactose, mas eu confio em você, vai, leva. Quando eu cheguei lá, eu vi a tiazinha comendo. Aí eu disse, fulano, tia, me ajude para mim lhe ajudar. Ela disse, olha, você não vai falar para minha filha que eu comi isso aqui, e é só um pouquinho. Então, assim... Aí a gente acabou num barzinho que o cara viu que a gente era lagoano, depois o cara começou a ficar só de Javan, e a gente parou o bar, e era o melhor bar de BH, a melhor empada do Brasil. Então a gente parou lá e a gente começou a comer. E assim, eu passo o dia inteiro com eles. Quando chegar no dia à noite é ali, vamos descansar. Porque eu saio depois do café e chego geralmente 18, 19 horas. Gente, é só tomar um banho e descansar. Aí eu digo assim no grupo, gente, eu tô no apartamento tal, mas eu vou ali comer alguma coisa. Aí eu vou com você. Eu não tenho mais obrigação de sair com eles, mas eles querem sair. E eu levo. O maior prazer do mundo. Brinco, danço, a gente faz resenha. E eu acho que o que fica cuidado, é isso. Né? Cuidado. E o nosso diferencial, todo mundo pergunta, qual é o teu diferencial do mercado hoje em Arapiraca? É grupos pequenos, atenção para cada cliente individual e nada na pressa. E a nossa presença. Então, ninguém faz isso aqui em Arapiraca, só a gente. E você, jovem, no Sebrae? Dificuldades que eu encontro. Eu acho que eu tenho um desafio.
que é a nossa região do Agreste, vocês falaram aí, né? Não é uma região assim que você visualiza o turismo. Então eu tenho um desafio de chegar numa cidade como falou aí Maribondo, Itaquarana, Tanque d'Arca, como eu já fiz, Mar Vermelho, e explicar para eles como é que eles podem ganhar dinheiro com o turismo. Porque eu acho que o turismo quem ganha é a hospedagem e o restaurante, uma pessoa que leva o transporte. Ninguém entende que a comida do restaurante ela é comprada no mercadinho daquele município. Não entende que a fruta do café da manhã foi de um pequeno produtor, as hortaliças foi de um pequeno produtor. Então, eu tenho esse desafio. E não é só diretamente, tem, óbvio, aqueles que ganham diretamente e indiretamente. E também tem o fotógrafo, tem a tiazinha que vende a empadinha que a Evânia vai levar no ônibus para o cliente dela, tem o docinho, tem o rapaz da padaria. Então, eu tenho que explicar a eles como o turismo movimenta a região. E que ele promove o desenvolvimento daquele local. Então, eu tenho que contar toda uma historinha. Eu chego assim e até explico. Quem aqui fez turismo? A pessoa, eu nunca fiz turismo, nunca viajei. Você já foi a Maceió fazer uma consulta? Quando você vai a Maceió fazer uma consulta, você está fazendo turismo de saúde, e você foi lá, você comeu no restaurante, você fez um lanche, você pagou um transporte, deixou o seu dinheiro lá. Quem está ganhando é Maceió, você levou o seu dinheiro para lá. Então, o que é que a gente tem que fazer para o turista vir para cá? Eu não tenho saúde. Quer dizer, Arapiraca é um polo, né? A gente sabe aí que tem esse polo aí, questão de saúde, questão de inovação. Muita gente vem fazer tratamento aqui. Então, também é um turismo de saúde que é feito. A gente está chegando aí em vários hospitais, clínicas, o pessoal vem muito em Maceió. Então, isso é um tipo de turismo. Então, eu tento explicar a eles, com a conversa, que o turismo ele promove. Se uma prefeitura bem soubesse, investiria, a maior secretaria dela era de cultura ou turismo, dependendo da região. Porque o dinheiro vem de fora e circula. Esta frase dela foi uma provocação que agora eu vou provocar. Não, pois é, porque assim, o dinheiro ele está sendo injetado. Eu já tenho Atenção, gestores. Quando você falou, eu falei, hoje não vai deixar Vai não, ele já estava se segurando. Eu estava louco que alguém desse essa dica. Olha, minha jovem, você falou antes que você tem alguns municípios que é necessário. Aí você falou um termozinho que eu me esqueci, que o município parece que faz uma lei, alguma coisa, não sei o que, ele começa a participar. Aí eu queria dizer o seguinte, eu queria perguntar como é esse processo. Quais são os municípios, atenção, quais são os municípios que tem de 2018 para cá, tá, que estão já nesse top, porque alguns municípios são prepotentes, outros não. Então, a gente precisa saber quais são os municípios e também qual é o processo, como é o desenrolar disso. Então, a GR Agreste é formalizada por 9 municípios: Arapiraca, Boca da Mata, Campo Alegre, Lagoa da Canoa, Limuru de Anadia, Junqueiro, São Sebastião, Teotônio e Vilela. Falei Isso tudo. foi designado pelo Ministério. Pelo Ministério. Tá. Evânia, pode aumentar a quantidade de municípios, entrar, por exemplo, geograficamente, poderia entrar Maribondo, Taquarana, que é bem próximo daqui, Traipu, enfim. Quais são os requisitos? Os requisitos é estar primeiro no SISMAP, dentro do mapa do turismo. Existem alguns critérios para que venham convênios e emendas parlamentares para esses municípios, que o município tem que estar aderido ao Ministério. Tá. Isso é a primeira coisa. Não sou eu que estou inventando, já é um critério. Estando dentro do mapa, o município ele vai estar dentro do SISMAPA. Então, ele vai estar ligado diretamente ao Ministério. Eu vou dar um exemplo agora. Teve a caravana dos ministérios aqui em Alagoas. Quando eu fui na caravana, eu peguei... Hoje, na pasta do Ministério, tem 3 bilhões para que seja usado em projetos para esses municípios, em todo o Brasil. Eu, logicamente, peguei da minha região. Né? Dos 9, quem é que tinha dinheiro lá no caixa? São emendas parlamentares de indicação. O que é que o município vai fazer? Ele tem que ter um projeto, ele tem que estar ligado a uma pasta, a governança, no caso a governança sou eu, que é um dos critérios, está dentro do mapa, o município vai lá, o prefeito ou o secretário, na pasta da governança dentro do Ministério do Turismo, com o projeto e vai dizer, eu tenho os critérios e eu tenho esse projeto, quantos vocês têm aí para o meu município? Vou dar um exemplo. Posso falar em números? Tá lindo, o pessoal gosta. Tem vários números em reais aqui que a Arapiraca tem. Eu peguei, por exemplo, tem 14 milhões para o Centro de Convenções, tem mais 9 ali para o Lago da Perucaba. Isso tudo são emendas parlamentares. Tem outras coisas mais, certo?
Como também Campo Alegre tem, Limoeiro tem, Sebastião eu peguei pegou. todos. Tá, então Né? Arapiraca já está inserido no Já mapa. está inserido no mapa. Tá. Então, essa construção do centro de convenções e tal só foi possível porque Exatamente. ela estava... Foi Inclusive, feita foi uma emenda dinheiro- parlamentar e foi buscar o dinheiro. E foi dinheiro do Ministério do Turismo. Tá. A construção, um dos 9 milhões dos 14 que já estão lá dentro do Centro de Convenções foram do Ministério. Não vem de outra pasta, vem do Ministério. Ah, mas é porque o senador fulano de tal intermediou. Certo, mas o dinheiro não saiu do senador. Saiu porque do tava lá. Ministério. Sim. E todo mundo entendeu, acho que fica claro, né? Isso Mas é bom? a Câmara precisa aprovar alguma coisa? Não. Sim, a Câmara, o que a Câmara pode fazer? Quem faz a lei é o prefeito, certo? A função do prefeito é formalizar as leis. O vereador ele vai fiscalizar. Dentro da instância de governança, a gente pode estar dentro de uma Câmara Municipal pedindo o apoio dos vereadores para sensibilizar o gestor para que nesse município, primeira coisa, um controle municipal, que é o Conselho Municipal de Turismo, ele seja ativo. Sim. Dentro do município tem um plano de turismo ativo, né? E dentro desse plano esteja ligado à governança. Tá. Então, não é que a gente é maior do que o município, não, a gente tem que andar junto. Juntos. Entendeu? Por quê? Para que o setor produtivo ele aconteça junto. Setor público, setor privado. Parceria setor público-privado. Esse é o caminho. Vou dar exemplos aí de grandes obras que estão acontecendo no país, que é parceria público-privada. A coisa acontece mais rápido, a coisa avança mais rápido. E aí, para formalizar para dentro da instância, a gente tem 2 critérios. Ou o município entra por uma PL, por um projeto de lei que pode sair prefeito, entrar prefeito. A gente cobra É lei, fica a lei. Fica a lei e fica um salário mínimo que a gente pede, que ainda vem com desconto, né, diretamente para o caixa da IGR, para que a gente trabalhe a promoção, a divulgação e o fomento junto dentro do município. E busque também, contribua com projetos também, Vamos lá, para eu entender. ou Então, por convênio. então você tem o executivo, a Câmara pode provocar o executivo, Pode. o executivo Ou a gente- faz um projeto de lei para que ele participe da instância. Esse projeto de lei, em contrapartida, só tem esse salário mínimo que é pago para a gestão da instância. Exatamente. Tá. Aí com isto, embora Arapiraca já tenha tido dinheiro dos projetos da Sim, instância, porque ele está na sim. instância. Então, qual é a diferença entre estar na instância ou não estar na instância? Não estando, o município está fora do mapa, está fora dos requisitos, já não vem convênios, já não vem verbas. Mesmo por deputados federais, eles não vão conseguir trazer para aquela pasta. O deputado federal ele pode trazer de outra pasta e o prefeito pode usar para a pasta para o turismo ou Tá. para a cultura. Só Mas pra não é explicar, direto. Quando a Arapiraca conseguiu, não tem essa exigência. Essa exigência é desse ano, ou do ano passado, né? Desse ano. Desse ano, né? Pronto. É uma exigência nova. Então, a partir de agora, se não tiver na instância, não consegue mais a verba do Ministério do Turismo. Tá. Se não for associado. Então, nós temos hoje já... Inclusive, eu vi a recepção que vocês tiveram. Você já esteve na Câmara de Vereadores, que eu vi. Aliás, deu uma explicação muito legal. E você foi muito bem recebido em Limoeiro Sim. Mineradia. Eu acho que Sim. foi o último, né? Na última agora foi Palmeira dos Índios que entrou, né? Recente foi Mas Palmeira. Limoeiro, menino, Sim. me recebeu muito Sim. bem, né? E agora o último foi Palmeira. Então, você tem hoje, na instância, Palmeira, quem mais? Fala. Palmeira, Limoeiro de Anadia, Campo Alegre. Quem mais, Suzy? São Sebastião. São Sebastião. Foi o primeiro, São Sebastião. Estão em projetos alguns. Já estão todos em projetos. Eu vou dar um exemplo. São Sebastião foi o primeiro município. A gente já tem um projeto pronto, arquitetônico, com engenharia pronta. Já entrega o governo do estado, porque a gente pode pegar verbo do governo do estado para o município. Tem aquele painel ali da 101. Então, a gente pediu ali uma pintura para aquele painel com os elementos culturais e geográficos do município. E o que a gente faz? A gente divide a conta. Então, quando a gente vai com um projeto, aí o projeto foi de responsabilidade da instância junto com a parceria com a Secretaria de Turismo do município, a gente leva para a Secretaria de Turismo do Estado, o Estado vai entrar hoje com a mão de obra, a tinta a gente conseguiu da Souvenir, não. Souvenir. E a outra parte ficou para o município. Então, em vez de o município pagar a conta inteira, é dividido. Então, fica melhor. Entende? Mas o Ministério poderia ajudar? Pode sim ajudar. Se a gente tivesse algo mais estruturante, tudo é projeto. Ninguém vai pedir nada a ninguém, ao setor privado ou ao setor público sem projeto, porque as coisas não funcionam assim.
porque precisam ser passados pelo Projetos portal. viáveis, que tem Isso. toda a coisa. E passado pelo portal de transparência. E outra coisa, que fique para a comunidade. Os projetos eles têm que ter a acessibilidade de que é para o povo, é para o município, é para a população. Para a região também. É para a região, para dar visibilidade. Além dos acessos, pórticos temáticos, capacitações, eventos. Então, eu vou dar um exemplo. Eu queria só saber o seguinte, desculpa eu interromper, mas eu fico curioso nisso. Olha, por exemplo, no caso dos APLs, às vezes, anteriormente, você poderia, em nome da região, fazer um projeto único. Vocês, como instância, vocês, por exemplo, porque a partir do momento que você tem um grupo que está pensando no turismo, é interessante o município saber o que vocês estão pensando, Sim. até porque, para não fazer uma coisa aqui, Exatamente. um faz aqui o centro de convenções, o outro faz o centro de convenções ali e termina não dando para ninguém. Exatamente. Então, vocês, como instância, vocês podem fazer um projeto de vocês e mandar para a região? Sim, e aí já vem direto via Ministério, direto para a nossa conta, não vai para o município, já vem direto para a nossa conta. A gente primeiro tem essa autonomia, agora já aprovado por lei. Estou falando de dinheiro. Não, tudo bem. Falando de projeto, a instância ela pode fazer o projeto, formalizar o projeto, encaminhar tanto como pedido para setor ou para o Ministério e visibilizar, até para a Embratur, dando uma visibilidade nacional, regional e internacional de um produto ou serviço. A gente pode fazer isso. Eu posso fazer com parcerias com o setor privado e com o município. Desses 9 eu posso escolher qualquer um. Logicamente, a gente vai abraçar quem abraça a gente, para quem está associado. Lógico. Quem não está associado, a gente vai Lógico, esperar, lógico. né? Que a gente não vai dar colherzinha na boca. E é o mínimo. É um Né? negócio tão Ninguém tá lá insignificante, né, Suzy? E aí é onde está agora. A partir do ano que vem, a partir desse ano, desde 1º de abril, o município ele precisa da minha assinatura para estar dentro do mapa, senão ele está fora. Estando fora, ele já, para entrar de novo, vai ser outro processo. E estando fora, ele não vai receber emenda parlamentar. Então, assim, já aconteceu, não na nossa gestão, mas na gestão anterior, de um dos municípios desses 9 sair do mapa e o prefeito ligar para o presidente, perguntar o que a gente estava fazendo. Aí a gente disse, prefeito, a tua secretária nem aparece, ela não é nem presente nas reuniões. Isso é um mínimo. Desculpa, é porque não tem combustível no município, nem tem carro. Segunda coisa, ela nunca me entregou nenhum projeto, seja de capacitação, seja de logística, seja promocional, seja estrutural, porque nós, como instância, Lucas e Regis, nós não temos a obrigação de estruturar. A estruturação é o gestor. É o gestor que tem que dar saneamento básico, inovação e tecnologia, segurança, saúde, educação. Isso é o gestor. Nós, como instância, a gente traz a cereja do bolo para ele. E se dentro do plano de trabalho do prefeito, do gestor, da gestora, não tiver a pasta, tiver interesse na pasta, é o que acontece no Agreste. Nada acontece. Para. O que vem para o turismo, vai para a cultura, vai para a saúde, vai para a educação, não tem interesse. Agora, no caso, a instância não tem poder de fiscalização dos projetos que vêm. Não. Não é a função de vocês. Não é a nossa função. A função de vocês é a função de incrementar os projetos. Inclusive, na verdade, tem prefeituras que poderiam... Porque não existe essa do prefeito dizer, eu não tenho pessoal qualificado para fazer o projeto. Está o Sebrae aí, tem outras prefeituras que têm funcionários de gabarito que fazem os projetos. Ele vai tirar o entendeu? técnico dele da assistência social, que dá retorno, que eu já escutei de um prefeito diz assim, não, a minha prioridade é a assistência social, porque está me dando casa para me dar para os pobres. Sim, eu não posso. E está me dando X na educação e X na saúde. Tudo bem, beleza, a gente precisa disso. A gente precisa de educação, saúde, assistência social, segurança. O turismo também precisa disso. Ninguém vai para uma cidade que não está segura. Se eu passar mal, eu vou para onde? Qual hospital que eu vou parar? Entendeu? Não existe na nossa região, nem no nosso estado ainda, uma cultura como o Rio Grande do Sul, que tem a educação, a matéria de turismo do 1º ao 6º ano, que está lá já educando, formalizando a tradição na cidade, para as crianças, para os jovens, para que isso aconteça. Então, assim, a IGR ela veio para isso. Eu não estou aqui, o papel da instância não é dizer assim, gestor, faça. Ou senão, eu estou lhe ensinando o gestor a fazer turismo. Não. Mas, assim, eu sempre, quando eu vou conversar com o gestor, eu falo, prefeita, dentro do seu plano de trabalho, o que é que você quer para o seu município? Para o turismo. O que é que o senhor colocou lá? Logicamente, eu já li o plano de trabalho do cara ou da pessoa antes. Eu sei que não tem nada lá. E assim, eu fui numa prefeitura... Então, é difícil. Que é sobre isso que você falou. Cheguei lá na Secretaria de Turismo, era Indústria, Turismo e Comércio.
a lâmpada estava queimada. Não tinha o computador, não tinha nada. Porque não tinha um recurso. Não tem recurso. O recurso estava todo na assistência e na saúde. Porque o gestor não sabe que, se ele investir no turismo, ele está promovendo o desenvolvimento daquele pessoal. Vai tirar ele da pobreza e não vai precisar mais trabalhar. Vai tirar do assistencialismo para o empreendedorismo. Então, vai realmente melhorar a qualidade de vida do eleitor. E é um peso enorme que o Sebrae faz, porque ele fomenta isso e gera essa demanda que vai acionar. A gente chega, você consegue ganhar dinheiro com isso, com aquilo. E eu acho que o nosso papel, politicamente falando, que eu tenho que ser política também, mesmo não gostando, mesmo sendo empresário, mas a gente tem que se adequar. A gente tem eleição esse ano, né? Tem Copa do Mundo. A gente vai fazer uma curadoria, sim, com os futuros governadores, trazer aqui, perguntar a eles o que é que você tem para o interior, especialmente para o Agreste. O que é que você pode colocar no plano de trabalho? Entrevista com o pessoal. A gente vai tentar trazer todos os candidatos a governo para a gente fazer uma plenária com eles e entregar um papelzinho. Se você ganhar, você promete isso aqui? Então assina aqui. Né? Porque a gente vai cobrar depois. Então, esse é o papel da instância. Né? Então, a gente trabalhar junto. O governo atual, ele tem um PEDITS para 3 regiões turísticas. Nós somos 7. Cadê as outras 4 com PEDITS? Quer dizer que a prioridade é sempre só Imá, é Sertão. Cadê o Agreste? Cadê a Caatinga? Cadê os outros? Então, assim, só que a gente precisa se estruturar mais. Eu acho que o que falta no Agreste, essa é a dica que eu dou geral para todos os gestores, estruturação. Eu vou dar um exemplo de banheiro. Você vai lá em Gramado, você está na avenida principal, você tem um banheiro limpo, climatizado, com segurança na saída, 24 horas. Mesmo que você tem praças com Wi-Fi. Você cobra R$5, o cara paga. Paga. Você tem praças com Wi-Fi, você tem acessibilidade, você tem várias coisas que é para ter na estruturação. E isso não é o setor privado que tem que fazer. Não. É o gestor. É gestão. Agora, é interessante que o gestor, quando você faz uma reforma no seu prédio, você leva para a prefeitura, você tem que ter acessibilidade, você tem que ter isso, você tem que... Aí, quando você pega o prédio público, você entra, não tem acessibilidade, não tem banheiro. É bem impressionante. Você cobra do empresário aquilo que você não faz, entendeu? É uma coisa interessante. Eu sofri muito isso. É por isso que algumas pessoas deixam de ser empresário. Essa jovem aqui essa jovem e essas 2 jovens, lidar com isso... Não é fácil, mas ela tem uma coisa que é dela, né? E você, Suzy, pelo que você falou do seu pai, eu acho sempre, você tem um dom e você teve um exemplo dentro de casa, entendeu? E eu me lembrei daquele seriado, os caminhoneiros, como era Antônio Fagundes e o Coisa. Era muito legal. Mas era interessante, porque você rodava tudo, né? E deve ser uma emoção você estar numa boleia de um caminhão. Eu tenho uns desejos, eu sempre quis, se eu pudesse, olha, 2 coisas que eu quis. Ela vai conseguir, né? Porque brevemente ela vai ter o brevet, porque ela vai pilotar o avião dela, brevemente ela vai estar circulando por aí. Manda Jesus. E a outra que eu queria era um caminhão com aquela parte, assim, Ave Maria. E agora tem as mulheres, né? Que tem umas até que fazem aquela... A tecnologia da carreta hoje em dia, do caminhão. Você faz um curso para poder pilotar e não é o curso de habilitação, não. Não. É para mexer lá na máquina. A máquina dirige sozinha. Nós estamos terminando. Faça a última pergunta aí. Estamos chegando nos últimos minutos do nosso podcast, mas tem uma pergunta aqui que ela é mais voltada para vocês como profissionais. Então, nessa jornada, né, eu tenho certeza que vocês passaram por várias experiências e sempre ficam as experiências que marcam. Né? Então, a pergunta é, qual a experiência que marcou, né, a carreira de vocês? Pode ser de um negócio que foi transformado a partir do turismo, né? Pode ser alguém que passou nesse meio. Então, uma coisa que vocês ajudaram e de repente vocês viram e diz assim, você olha assim, cara, eu consegui isso. E pode ser de terceiros, Tem uma coisa que a gente fez, que eu acho que a gente foi pioneira aqui em Alagoas, que foi a Rota da Cachaça. Foi uma coisa que eu e a Vânia entramos no carro do Sebrae, a gente saiu, né? Era em estrada de barro, quase que não chegava, na porta dos empresários. Perdia. Tinha empresário que não era muito bem... O que é isso, minha filha? Assim, pra gente chegar e vamos falar de turismo? Rapaz,
Aí eu acho que sim. As bandeirantes da cachaça. Tô falando, o que me veio esse evento na cabeça é que foi nós duas, né? Óbvio que ela deve ter o dela, mas eu acho que foi uma coisa. Enquanto até Sebrae fazer essa rota junto com vocês, e o resultado que deu, e tá na. Que você pode falar aí dos prêmios, que tá na Embratur, que tá na de turismo sustentável, a gente já foi apresentado em vários lugares. Eu acho que foi uma das coisas mais satisfatórias. Uma das, né? Porque todo dia a gente tem a gente recebe um feedback de cliente. Cada feedback emocionante. Hoje mesmo eu estava em Belo Monte, estava fazendo uma consultoria com artesão. Eu brinquei com ele e disse: o Sebrae é uma mãe. Ele disse: mamãe? Sebrae é uma família toda, vocês me ajudam bastante. Então, dos mínimos, né? Eu acho que esse que foi o mais de visibilidade. É missão, né? Que deixou o agreste de visibilidade. Existe uma coisa diferente, assim. A Suzy é uma, vamos dizer assim, é uma funcionária que ajuda as pessoas. A Vânia, ela é empresária. Talvez ela não precisasse estar liderando isso. Ela aprendesse o dela e ficava com o dela. Mas ela, o tempo todo, ela está sempre chamando, unindo e batalhando, e vai para São Sebastião, e vai para não sei o quê. Que não precisaria, entre aspas. Lógico que ela ganha, no fundo, a coisa, mas não precisaria. Mas e é um tem uma hora chamado. que cansa, né? É um chamado, é uma missão. E aí, você? Não, eu lembro de duas coisas assim, bem rápidas. Assim, eu lembro de uma associada que começou com a gente, ela não tinha nenhuma logomarca direito. E hoje ela está muito bem, obrigada. E a gente vê no olhar o crescimento e ter o prazer de estar na IGR e não ver a mensalidade como uma despesa, mas sim como um investimento. Isso é muito bom, você ajudar as pessoas. Eu acho que a gente está no mundo para ajudar as pessoas. Falando do meu empreendimento, da minha área, é muito bom você voltar para casa depois de uma viagem com um sorriso de dever cumprido das pessoas que realmente foram ali para descansar ou para desaltar lá. Eu sempre falo que eu sou psicóloga na viagem, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou de tudo um pouco, porque a gente acaba sendo de tudo um pouco para cada um. E a gente é muito prazeroso quando a gente vê no olho das pessoas que valeu a pena, entendeu? De dizer assim, a viagem só foi legal porque você estava junto, presente. entendeu? Então, assim, é a gratidão, é a gratificação. E eu sei que se isso aconteceu, porque não foi só pela minha ação, mas por tudo que foi pensado, planejado. Então, assim, é um olhar diferenciado, sabe? É um motivo não só de gratidão, mas eu acho que de satisfação mesmo, de saber que a coisa está dando certo. O caminho é esse, assim. Eu acho que quando você faz o bem para o outro, deixa o outro bem, você recebe muito mais. Acho que dar é muito melhor do que receber. Eu sempre digo, quando eu saio de casa, eu tenho uma sobrinha que ela sempre pergunta, pequenininha: madrinha, como é o seu trabalho? A mãe dela é enfermeira, aí eu digo: olha, sua mãe não ajuda os doentes no hospital? A madrinha ajuda as empresas, né, que estão precisando, porque a gente faz diagnóstico, a gente dá o remédio, a gente faz tudo. Então, o nosso trabalho enquanto Sebrae é isso, é ajudar os pequenos negócios. E na pandemia foi mesmo, viu? Enquanto estava muita gente no hospital lotado, a gente estava lutando para trabalhar com empresas fechadas, que não tinham vender, que tinha boleto para pagar e não estava vendendo. E quando eu saio de casa, que meus filhos perguntam, eu disse: olha, a mamãe vai ajudar pessoas. Exatamente, porque empresas são pessoas. Porque a gente ajuda famílias. Famílias. A gente está ajudando um empresário, está garantindo 5, 6 mais empregos, então a gente está ajudando a famílias. Então é muito bom. É muito bom você trabalhar com esse propósito. E agora, finalizando aquela que todo mundo trava. A gente tem uma pergunta, que é uma pergunta base aqui do nosso podcast, que a gente sempre encerra com ela. Tá vendo? É uma resposta bastante pessoal, né? Mas é bem didática. O que você precisa destravar? Em vocês. Você quem responde primeiro. O que você precisa destravar que você não conseguiu ainda? Ou que está em processo? Ou que está em processo. Eu tenho que trabalhar mais ou não, porque eu não educo mais do que eu sim. Acho que esse, para mim... Arrasou. Eu fiz um trabalho de liderança e um dos meus trabalhos era dizer não, porque eu não conseguia. Eu ficava sobrecarregada, sabe? Ficava sobrecarregada porque eu dizia sim, sim, sim a tudo, todos os trabalhos que chegam, com a agenda cheia para atender. Realmente isso é válido. Só que aí, nossa, para eu lembrar agora de algo que eu preciso destravar. Esse seria um, com certeza.
Eu não consigo dizer não. Para dizer não para você, porque realmente, né? É, verdade. Não dá tipo hoje, eu disse, olha, hoje você entende. Deixa eu contar, Mas só para você terminar rapidinho. Tinha um grande industrial aqui no estado, que eu não vou citar o nome, que já faleceu, um grande industrial, podre de rico, sabe? E ele foi dar uma palestra na campanha eleitoral, ele era candidato a senador, e foi dar uma palestra no Colégio Marista. E esse empresário diziam que ele escravizava as pessoas, que esse cara tratava mal os empregados. E é sobre essa frase que você disse. Aí, na hora lá, e ele candidato a senador, né? Aí um aluno lá do Marista disse, olha, fulano de tal, por que que todos os ex-funcionários seus, todos dizem que o senhor é um péssimo empresário? Aí ele disse, olha, porque eu aprendi uma coisa. Leve para a vida de vocês e para a sua família. Se você dá de 10 pedidos, você dá 9 sims e um não, a pessoa só vai valorizar o não. Os 9 que você deu sim, ele não vai valorizar. Por isso que quando por isso que quando funcionários vão pedir de 10 coisas que eles pedem, eu só dou uma. Porque ele só vai valorizar essa uma. Os 9 não que eu dei, eles vão esquecer. Parece brincadeira, mas às vezes a gente Até pro se filho, acostuma. Até para o filho. A A gente se educação. acostuma nisso e realmente é difícil. É difícil. Mestre, encerra aí. Então, como vocês viram, estamos finalizando hoje, né? Eu quero agradecer a participação da Edvânia, da Suzy, né, que trouxeram um pouquinho dessa jornada, né? E, claro, a gente sempre aprende, cada pessoa que passa aqui deixa a sua marca, né? Destrava ainda mais o que a gente tem a oferecer para você que está aí assistindo, né? Então, quero também, né, antes de finalizar, falar um pouquinho sobre os nossos parceiros que ajudam a gente a estar sempre fazendo esse conteúdo, trazendo aprendizado para vocês. E tenho que salientar aqui a Croaçaria da Dressa, que sempre está deixando aqui os melhores salgados da região. KeyCast Studio, que abraçou esse projeto, incentivou e mostrou como a gente poderia trazer da melhor forma para você todo esse tipo de conteúdo. E outros que também estão por trás das câmeras, ajudando, apoiando, indicando novos parceiros. E, amigo, a gente se vê na próxima semana. Não é isso? No mesmo canal, no mesmo horário, estaremos juntos, aprendendo com as pessoas que a gente tem a humildade de reconhecer como lideranças e que faz o bem para todos. Vem destravar com a gente.